Queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O título da mensagem é Como Satanás coloca as doenças. Nós temos que entender que os demônios atuam tanto no corpo, como na alma, como no espírito. E a primeira ferramenta que Jesus Cristo deixou para nós cristãos foi justamente: em meu nome expulsarão demônios. Porque são justamente os demônios que agem para que o homem venha a sofrer doenças, não só o homem, mas também os animais e os vegetais. Porque o mal de Satanás atingiu tanto o homem, como as plantas, como os animais e até os minerais. Todo o reino que foi construído por Deus. Mas vamos lá. Doenças causadas por vírus. O que é que acontece, por exemplo? Existe uma virose chamada rubéola. É um vírus que causa rubéola. E a rubéola, se uma mulher está gestante, principalmente nos 3 primeiros meses, se ela tiver rubéola, a criança poderá nascer cega, surda ou ter problemas no coração. Vocês já imaginaram? Agora eu quero dizer a você que está me ouvindo, preste bem atenção. Você sabia que o vírus da rubéola e o vírus da zika foi feito por Deus? Você pode até estranhar, né? A zika tem levado tanta culpa hoje, né? Chikungunya. Mas os vírus foram feitos por Deus. A palavra de Deus diz lá em Evangelho de João: todas as coisas foram feitas por Deus. Sem Ele, nada do que foi feito existiria. Está lá no Evangelho de João 1, de 1 a 3. E está também em Colossenses. Todas as coisas foram feitas por Deus. E referindo-se até a Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus. As visíveis e as invisíveis. Agora, vejam como é que Satanás age. Satanás chega para o vírus da rubéola e ordena que ele chegue no DNA dos brotos que vão dar origem, por exemplo, ao ouvido, à visão ou ao coração daquela criança até os 3 meses. Aqueles brotos vão dar origem a estes órgãos. Então Satanás chega lá no DNA e mexe e leva justamente ao aparecimento de doenças terríveis que causam aquelas crianças. A mesma coisa é o vírus da zika. Ela foi feita por Deus com um objetivo. Só que, por exemplo, sabe-se que esses vírus que estão surgindo agora são consequência de devastação das matas, feitas pelo homem, induzida por Satanás. Então, na realidade, quando uma criança nasce com microcefalia, foi porque durante os 3 meses iniciais, Satanás pegou aquele pobre vírus. Olha, se Satanás leva um homem a mandar matar outro homem, e nós temos consciência, nós temos alva, imagine um vírus sendo usado por Satanás. Ele não sabe o que é que está fazendo. Então, meus queridos, os vírus são tocados, induzidos por Satanás, para tocar no DNA das células daquele feto e trazer justamente essas doenças. Outra coisa, outro vírus que causa câncer é o HPV. Esse vírus foi descoberto recentemente, ninguém nem sabia como é que se produzia o câncer, achava que era só por falta de higiene e outras coisas mais, por doenças sexualmente transmissíveis. Mas hoje está provado que é um vírus também. Um vírus está sendo usado para ir no DNA das células do colo uterino e fazer com que aquelas células se tornem rebeldes. Em vez de se reproduzirem com uma célula do mesmo tamanho, a mesma forma, o mesmo aspecto patológico e a mesma função,
vai ser justamente com um tumor que vai crescendo e tem ceifado milhares de pessoas. Outro exemplo que nós vamos dar da interferência dos demônios nas doenças, até remédios que são produzidos com o objetivo de trazer o bem para os pacientes. No passado existia uma droga que foi, vamos dizer assim, um sucesso no início, quando foi descoberta pelo laboratório alemão, a talidomida, porque era usada para as mulheres grávidas que tinham enjoo terríveis, e essa droga foi tida como uma solução melhor do que o Plasil que já existia. O resultado foi uma colheita maligna. Milhões de crianças nasceram com deficiências físicas, principalmente nos membros superiores, a ausência do braço, do antebraço, das mãos e assim por diante. O diabo veio senão para roubar, matar e destruir. E como é que ele pode fazer isso? Aqueles que pensam que Satanás não tem poder, ele não é o Todo-Poderoso. Mas até hoje, enquanto ele não for destruído, ele está usando pessoas e até os vírus e as bactérias para causar doença. Eu vou dizer um exemplo, por exemplo, de bactérias. Tem bactérias que são usadas para fazer o mal. Mas você sabia que, você que está me ouvindo agora, que se não existisse bilhões de bactérias no seu tubo digestivo, no seu intestino delgado, você já teria morrido. Você sabia que o intestino de todas as pessoas tem bilhões de bactérias? É a chamada flora intestinal. Você sabia que uma mulher, quando está grávida, já próxima a dar à luz, já começa a ser formado colostro, que é aquele do primeiro leite, a amostra de leite que vai sair antes do leite propriamente de sair. Se você fizer uma pesquisa, sendo a mãe mais asseada, a mulher grávida mais asseada, que limpa todos os dias os seios, os mamilos, a areola, se você fizer uma pesquisa, já existem aquelas bactérias que quando a criança mamar pela primeira vez, vão ser ingeridas e vão para o tubo intestinal, para o intestino delgado, e fazem uma simbiose na mucosa do intestino delgado, e que é responsável pelo desenvolvimento do sistema imunológico do ser humano. Vocês estão vendo como são as coisas? E aquelas bactérias que fazem parte da flora intestinal, elas são, vamos dizer, um exército que, se nós formos contaminados por outra bactéria do tubo digestivo, elas estão ali para proteger e matar aquelas bactérias. Preste bem atenção. O diabo usa remédios para causar doenças, usa vírus para causar doença e usa bactérias também para causar doença. A bactéria Escherichia coli, no passado, matou muitas crianças com infecção intestinal e com infecções do ouvido. Essa bactéria hoje, através da mutação genética, é capaz de fabricar facilmente hormônio do crescimento, que era caríssimo, porque antigamente era feito por extratos de hipófises humanas. Imagine, meu filho mais velho, ele teve um problema de crescimento e eu tive que gastar em dólares hormônio do crescimento, que era feito de hipófise de cadáver. Hoje em dia, a Escherichia coli, com mutação genética, ela fabrica hormônio do crescimento e fabrica também vacinas contra a hepatite A e B. Então, meus amados, quando o vírus causa a doença, ele foi usado pelo demônio. Porque os seres, tudo aquilo que Deus fez, está lá em Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo era bom. Deus não fez nada errado. Agora, Satanás é que veio senão para roubar, matar e destruir. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O nosso site é www.ipcc.com.br.
antoniopintojr.com.br. No próximo capítulo nós vamos continuar mostrando o mal quando os demônios são usados para causar outras doenças. Mas o nome de Jesus, com o nome de Jesus, você pode expulsar todos os demônios que causam essas coisas todas.